Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe e te guarde. Amém. Deus maravilhoso e santo, lá no Jardim do Éden, onde tudo começa, onde o homem tem a sua queda e muda a história da humanidade. A desobediência muda a história de uma pessoa. Um erro de uma pessoa, uma desobediência, pode ser fatal para ele. Pode vir consequência irreversível. Adão e Eva foi um caso. E todas as vezes que a gente discorda da palavra desse santo livro, o prejuízo é muito grande. Por exemplo, muitas pessoas hoje, que ele distorce, dizendo que o inferno não existe, a verdade é que quando ele sair deste mundo, ele vai estar frente a frente com esse lugar. Mas vai ser tarde, ele vai saber que a palavra do Senhor não pode ser revogada. O que está escrito e acabou. No livro de Gênesis, capítulo de número 3, e versículo de número 15, depois que Eva e Adão pecou contra Deus, transgrediu a lei de Deus, deu ouvido ao diabo, ele caiu no pecado. Eles fizeram para você, para eles, em Gênesis 3, 7, túnica de folha de figueira para não mostrar que estava nu. Porque entrou a vergonha, entrou o medo nele, né? Mas no versículo 21 do mesmo capítulo 3 de Gênesis, Deus cobre ele com couro de animal. Lá já estava a prova que Deus mandaria um homem nesta terra. No versículo 15, Deus disse para Satanás: dessa mulher que você enganou, virá a descendência dela. E entre a descendência dela e a descendência, vai nascer um que vai pisar a tua cabeça. Essa profecia, os antigos sabiam. Satanás também sabia. Satanás sabia, mas não sabia quando nem que hora, mas sabia. Ninguém conhece mais a Bíblia do que os espíritos. Por isso ele usa o homem para distorcer. Lembra quando ele disse para Jesus: se você é filho do homem, se você é o filho de Deus, joga aqui abaixo. Transforme isso. E Jesus parava ele nas Escrituras. Nunca Jesus parou ele por vontade própria. Na palavra. Só na palavra. E durante meus 17 anos de evangelista, eu já me deparei com muitos tipos de demônio. Muitos. Não vou dizer todos, porque o universo demoníaco é muito grande. Mas já me topei com centenas ou milhares de demônios diferentes um do outro. E Deus me deu o distendimento de espírito para
lutar contra esses seres espirituais do inferno. E eles são seres inteligentes. Tem demônios que lê. Ele lê endereço, se você dizer vai em tal lugar assim, assim, ele vai lá e lê e volta. Então ele conhece as escrituras como às vezes poucos irmãos em Cristo conhecem. Ele sabe que vai ter um dia que ele vai ser julgado. Ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, ele sabe disso. Ele sabe o tempo que isso vai acontecer. Não sabe exatamente, mas ele sabe que esse dia vai acontecer. Lembra que teve um que disse: o que é que eu tenho contigo, Jesus Nazareno? Vieste me historiando do tempo. Bem sei que és filho de Deus. Ele sabe que aquele tempo não era o tempo de Jesus. Não era o tempo de Jesus jogar ele para o abismo. Que Jesus não vai, Deus não vai mudar a palavra dele. Tudo tem que acontecer de acordo com a palavra. Né? Então, a sentença estava aqui no capítulo 15, no capítulo 3 de Gênesis e no versículo de número 15. Quando Moisés nasceu, esse demônio, diabo chamado Satanás, dragão, antiga serpente, ele mandou na mente de Faraó matar todas as crianças do povo hebreu. Na história ele mandou matar. Só que ele pensava que ali era o Cristo. Não era. Porque o diabo ele não é onisciente. Não. Os demônios são onipresentes. Ele está aqui, não pode estar ali. Os demônios ele precisa de tempo para deslocar. Ele não vai estar no mesmo terreiro, em um terreiro aqui, em outro terreiro, ao mesmo tempo. É mentira dele. Ele precisa sair desse terreiro e deslocar para o outro terreiro, e excessivamente. Leva pouco tempo, porque ele está no mundo do espírito, mas ele não pode estar ao mesmo tempo em 2 ou 3 lugares. Só que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É o Espírito Santo, que é onisciente. Mas os demônios não. Os demônios têm limite. E aqui o Senhor já está fazendo a obra da redenção aqui do ser humano. Cobriu Adão e Eva com o sangue daquele animal. Todas as alianças de Deus, houve sangue. E em Mateus, capítulo de número 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz. Aqui está falando do nascimento de Jesus. Isso que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele chamará o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. Deus estava em Cristo Jesus para reconciliar nós com Ele mesmo. Como diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Aleluia. Isso é maravilhoso. E José, desposado de um sono,
fez como o anjo do Senhor te ordenou e não deixou Maria. Quando Maria ficou grávida, pela obra do Espírito Santo, José quis deixar. José fez mau sentido de Maria. O anjo foi até ele e disse: epa, o que está no ventre dessa mulher é obra do Espírito Santo. Recebe ela como tua mulher. Ele recebeu. No versículo 25, do capítulo 1 de Mateus. É maravilhoso. E não a conheceu até que deu à luz a um filho. E José não conheceu Maria, sexualmente falando, até que ela deu o filho Jesus. Maria teve relação sexual com José? Sim. Satanás tenta mentir, enganar. Mas a Bíblia deixa claro. E José não conheceu até que deu à luz ao seu primogênito, que levou o nome de Jesus. Primogênito é o primeiro. Maria teve relações sexuais com José? Sim. Depois do nascimento do primogênito, que era Jesus, o Messias, o enviado, o Deus conosco. Examine as Escrituras com cuidado, para que Satanás não te engane. Examinar uma coisa é ter cuidado, não ter pressa. É isso que é examinar. Às vezes um homem de pouca leitura, quase zero de leitura, vai, no que se trata a Bíblia, a palavra de Deus, que é revelada no Espírito. Conversar com um homem letrado e aquele homem estudado está completamente fora de ordem. Porque a palavra de Deus, ela é Espírito, irmão. Tudo está no mundo do Espírito, não está no mundo físico. Nada melhor de você orar e ler. Orar e ler. Jejuar e ler. Jejuar, orar e ler. Você vai ver que sua leitura vai ser diferente. Você vai ter uma compreensão da palavra de Deus diferente da que você tinha. Isso aconteceu com Paulo, apóstolo Paulo. Paulo, antes de se tornar Paulo, ele era Saulo. Era um doutor da lei judaica. Ele conhecia a lei como ninguém. Mas depois que ele volta a reler a lei, ele agora começa a ver diferente. Depois que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele ali agora estava com o Espírito Santo. Antes não. Antes ele não tinha o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo, que é o autor da palavra, para nos ensinar. Que Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Amém e amém.